Os objetos tomam forma como num passe de mágica, criados uma camada por vez por uma máquina. Eles podem ser feitos de plástico ou mesmo de metal. Os planos de construção digital ganham vida rapidamente. Estamos em um mundo totalmente novo, onde fundimos software e ciência de materiais. Um projeto pode passar da prancheta ao produto acabado com uma velocidade notável. E as impressoras tridimensionais utilizam menos material, mão de obra e energia à medida que produzem novos designs. Permite que os bens sejam produzidos em menores quantidades, com maior frequência, mais perto do ponto de consumo. Esta tecnologia poderá ter o poder de revolucionar o fluxo de mercadorias e o âmbito dos mercados de produtos. É perturbador. Estamos destruindo os antigos métodos de produção que foram usados durante décadas. Agora devemos usar a impressão 3D. O 3D já foi um método para produtos de nicho. Agora parece destinada a tornar-se uma tecnologia-chave que poderá até induzir as indústrias que deixaram a Alemanha a regressar ao seu país. De Berlim, o distrito de Kreuzberg abriga uma empresa chamada Big Rap, que fabrica impressoras 3D em grande escala. O engenheiro Stefan Weyer fundou a empresa em 2014. Atualmente, seus 90 funcionários trabalham em equipes internacionais para projetar e fabricar impressoras 3D para clientes industriais. A impressão é feita com plástico, por exemplo, para fabricar revestimentos de casas que regulam a temperatura interna de acordo com a altura do sol. Isso fará parte de uma fachada de 10 por 20 metros. O bom desse revestimento é que ele reflete a luz solar no verão e deixa passar a luz solar no inverno, o que cria um clima agradável. A Big Rap também fabrica peças de reposição. Este é um encosto de cabeça para assentos de trens de passageiros. Se o encosto de cabeça estiver faltando ou quebrado, as pessoas ficarão desconfortáveis, mas podemos fornecer uma nova estrutura. A Big Rap projetou um protótipo de encosto de cabeça e está testando para a empresa ferroviária alemã Deutsche Bahn. A impressora empilha finas camadas de material umas sobre as outras. Neste caso, filamentos de plástico derretidos. O processo é conhecido como manufatura aditiva. Ele constrói objetos em vez de esculpi-los em um bloco. A impressão 3D é baseada em modelos de computador. Podem ser digitalizações de peças sobressalentes, ou produtos totalmente novos, como esta motocicleta elétrica. Aqui, a equipe Big Rap está construindo um protótipo da motocicleta que será exibida 2 semanas depois na feira Formnext em Frankfurt. Ainda temos muito trabalho a fazer antes do próximo fórum. Temos que preparar as impressoras e imprimir muitas peças. Quase todas as peças da bicicleta saíram da impressora, incluindo os pneus elásticos, o quadro e as luzes. Muitos componentes consistem em plástico biodegradável feito de amido de milho. A equipe precisou de apenas 12 semanas para passar dos esboços preliminares do projeto ao protótipo finalizado. Mas eles ainda estão resolvendo alguns problemas. Os engenheiros passaram um ano mexendo nas novas impressoras. E agora as máquinas podem ser instaladas numa linha de produção e controladas automaticamente. Esse é um passo importante em direção à produção em massa. Até agora, a impressão 3D tem sido usada principalmente para projetos pontuais. A grande vantagem da impressão 3D é que podemos criar peças que antes pareciam impossíveis. Os processos de fabricação clássicos simplesmente não funcionavam com certas geometrias complexas, como em móveis. Ou este dispositivo de preensão para robôs, que se baseia no desenho do dedo humano. O dispositivo é equipado com ripas flexíveis que proporcionam uma aderência antiderrapante. O fascinante é que nosso processo criativo é totalmente digital.
Os engenheiros podem sentar-se diante do computador e simplesmente projetar algo, e a sua imaginação já não está limitada pelos métodos de produção clássicos, como serrar ou fresar. Este novo conceito revolucionário pode muito bem melhorar a forma como a indústria se transporta. Chicago é o lar de uma série de novas empresas de alta tecnologia, incluindo a Fast Radius. Eles imprimem componentes precisos e duráveis o suficiente para uso na indústria de engenharia mecânica. A Fast Radius costuma usar resinas plásticas que permitem uma impressão mais rápida. O processo parece algo saído de um filme de ficção científica. O pé de metal mergulha na solução de resina. Os componentes solidificam no fundo como num passe de mágica. Não são necessários moldes. As fontes de luz dentro da solução garantem que apenas algumas partes endureçam e tomem forma. Esse processo torna o produto mais leve e também utiliza menos matéria-prima. O cofundador e CEO da empresa é Lou Hassi. A Fast Radius está trabalhando com a empresa de logística UPS para repensar completamente o conceito de cadeias de abastecimento. A fabricação aditiva terá um impacto profundo no funcionamento das cadeias de abastecimento globais. Nós chamamos isso de quarta modalidade de logística, na verdade. O que queremos dizer é que, ao longo da história humana, movemos partes de três maneiras: por terra, por ar e por mar. E agora temos um quarto meio de transporte, que é a movimentação de peças pela internet na velocidade da luz. A produção digital oferece uma enorme liberdade para clientes em potencial. Uma rede global de impressão 3D pode fornecer produtos com mais eficiência. As rotas de transporte são mais curtas e não existem grandes fábricas especializadas. Hoje em dia, as impressoras 3D podem fazer praticamente qualquer coisa e os robôs supervisionam automaticamente as linhas de montagem. Estas máquinas podem imprimir peças únicas ou séries inteiras de produtos, 24 horas por dia. Mas até agora, a impressão 3D representa apenas uma pequena percentagem das vendas globais de produção, que totalizam agora cerca de 12 trilhões de dólares. As receitas da indústria de impressão 3D em 2017 foram de apenas cerca de 7 bilhões de dólares. Mas nos próximos 10 anos, espera-se que as vendas cheguem a 100 bilhões de dólares. Muitas peças de reposição agora são feitas por impressoras 3D. As empresas podem simplesmente digitalizar e armazenar os componentes em vez de mantê-los durante anos em armazéns. E eles podem imprimir novas peças sempre que precisarem. Quantos pontos de dados obtemos para esta parte? De cada varredura, são milhões de pontos que coletamos. E agora, para uma parte como esta, milhões de pontos são um pouco redundantes. Então, o que acontece é o próprio computador. Ele percebe redundâncias, pontos onde pode simplificar, e depois joga fora centenas de milhares de pontos. As digitalizações são armazenadas em um recurso digital e podem ser impressas a qualquer momento. As empresas economizam dinheiro porque não precisam manter muitos produtos em grandes armazéns. E as suas máquinas duram mais porque as peças sobressalentes estão sempre disponíveis. Um de nossos clientes é um cliente aeroespacial. Eles precisavam de uma ferramenta crítica para reparo. Normalmente levariam 48 dias para que a ferramenta fosse fabricada em métodos convencionais. Em vez disso, eles encomendaram uma peça do nosso armazém virtual. E nós fabricamos a peça, certificamos a peça e a entregamos do outro lado do mundo em 48 horas. Muitas vezes é mais rápido imprimir um componente do que construí-lo do zero. No futuro, isso provavelmente será feito no local. Esta situação ameaça transformar a forma como as empresas de logística como a UPS fazem negócios. Eliminaria longas rotas de transporte ou armazéns de peças sobressalentes dos clientes. É por isso que a UPS se associou à Fast Radius, para começar a construir uma rede global de fornecedores de serviços de impressão 3D. Permite que os bens sejam produzidos em quantidades menores e com maior frequência, mais perto do ponto de consumo. Isso vai mudar radicalmente a cadeia de abastecimento, e a UPS tem de ser capaz de mudar com isso, e é por isso que estamos a investir nesta área, porque queremos fazer parte deste ecossistema em evolução.
Muitos produtos deixarão de ser produzidos em massa. Serão impressos individualmente para atender às necessidades específicas dos clientes. Isso ajudará a eliminar a superprodução e as longas rotas de transporte. A produção 3D também oferece uma série de outras vantagens. Se você está produzindo para um público de uma pessoa, um sapato personalizado, um joelho personalizado ou uma órtese personalizada, esses não serão produzidos em grandes fábricas. Será muito mais econômico produzi-los. Usando impressão 3D e assim por diante. Mas todos esses materiais ainda precisam chegar ao fabricante 3D e em vez de, você sabe, enviar, você sabe, milhares de coisas a granel, você terá milhares de remessas individuais. Então, para uma empresa como a UPS, isso é muito bom. Pode ser bom para o trânsito e para o meio ambiente. Significa mais caminhões entregando mais produtos e emitindo mais poluição, um efeito que já vimos com o aumento das compras online. E existem outros riscos. Por exemplo, como podem as empresas de impressão 3D impedir o fabrico de armas ilegais? What we're doing, we make sure we screen every company that we're making parts for to ensure that they're not making unregulated firearms. Yeah, vigilance is really the key. But criminals will always find ways to get the weapons they want. Homemade firearms are nothing new. But today's high-quality 3D printing materials can withstand extreme pressure and heat, so they could be used to make weapons. Em 2013, alguns repórteres israelenses usaram uma impressora 3D para fabricar uma arma e depois a testaram. Quase um tiro na cabeça. Mais tarde, os repórteres contrabandearam a arma para o edifício do parlamento israelita em Jerusalém. A arma tinha um percussor de metal, mas os dispositivos de segurança não conseguiram detectá-la. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu participava de uma cerimônia no prédio. O repórter que estava com a arma 3D estava sentado a apenas 10 fileiras dele e até apontou a arma para o primeiro-ministro. O gabinete de Netanyahu posteriormente criticou as ações do repórter como irresponsáveis. O distrito de Finkenwerder, em Hamburgo, abriga uma fábrica da Airbus. O chefe do Departamento de Tecnologias Emergentes da empresa é Michael Cizilos. Sua equipe usa protótipos impressos em 3D para ajudar a melhorar os componentes. A produção aditiva tem definitivamente o potencial de mudar toda a cadeia de valor. Podemos produzir no local, redesenhar processos e imprimir sob demanda. Podemos desenvolver produtos completamente novos para aeronaves da próxima geração. É aqui que a Airbus monta seus jatos de passageiros A350. Um componente-chave agora está sendo impresso em quantidade: o eixo de travamento da porta. Eles devem voar na aeronave ainda este ano. Este componente geralmente consiste em 10 partes. Mas a versão Airbus possui apenas uma. Integramos diversas funções e reduzimos o peso. São duas dessas peças por porta e tornam a aeronave 4 kg mais leve. Isso é muito no mundo da aviação. Reduz o consumo de combustível e as emissões de CO2. Ao longo dos 30 anos de vida útil de uma aeronave, 1 quilograma a menos de peso economizará meio milhão de litros de combustível. Na verdade, o A350 possui muitas peças impressas em 3D, 16 eixos de fechadura de porta, 20 suportes para compartimentos de cabine da tripulação, e mais de 1000 peças plásticas em painéis, sistemas de ventilação e equipamentos eletrônicos. A Airbus está até testando protótipos de peças elétricas. A impressão 3D é normalmente usada para construir estruturas de grade, como esta parede divisória de cabine. A versão impressa utiliza menos material e por isso é mais leve que os modelos anteriores. As companhias aéreas estão sempre tentando reduzir o peso de seus aviões para economizar combustível, mas a Airbus
Acredita que o processo 3D poderia ser ainda mais eficiente. Este é o maior componente que podemos fabricar agora. Gostaríamos de construir outros maiores. Demoramos um total de 900 horas para produzir uma parede divisória completa em 7 câmaras de construção. Isso significa que tivemos que ligar uma impressora 7 vezes para produzir as 116 peças de que precisávamos. 900 horas de impressão em apenas uma parede. Isso é muito trabalho. No futuro, a esperança é imprimir um molde e depois moldá-lo repetidas vezes. Neste momento, os métodos convencionais de produção em massa ainda podem produzir componentes como este de forma mais rápida e barata do que o 3D. Mas isso poderá mudar em breve. Esta é a feira de manufatura aditiva Formnext em Frankfurt. Existem alguns exemplos sofisticados de tecnologia 3D aqui, como este modelo de corpo humano impresso de uma só vez. Klaus Emmelmann aconselha empresas sobre quais métodos de produção 3D podem funcionar melhor para elas. Ele diz que cada vez mais empresas estão fazendo a transição para essa tecnologia. A indústria automotiva está agora começando a projetar componentes 3D para seus veículos. Isso é bom para o meio ambiente, porque essas peças serão produzidas apenas sob demanda e podem ser feitos com pó, que pode ser entregue localmente e impresso em qualquer lugar do mundo onde for necessário. Por exemplo, estes pedais de travão leves foram feitos por impressoras 3D e produzidos numa fábrica local. Isso reduz o desperdício e emissões. Normalmente economizamos 6 toneladas de emissões de CO2 por quilo. Esta instalação no estado da Baixa Saxonia será capaz de imprimir peças de componentes 3D em alumínio de forma totalmente automática. Esta tecnologia poderia encorajar as empresas a manter as suas instalações de produção na Alemanha, em vez de exportá-las para o exterior. Podemos trazer essas fábricas de volta para a Alemanha, desde que sejam totalmente automatizados e, se pudermos fazer isso, aumentaremos o valor econômico das empresas alemãs. Mas a produção em massa tradicional ainda é imbativelmente barata, especialmente na Ásia. A impressão 3D terá que trazer algo mais para a mesa, como imprimir vários componentes de uma só vez. Tais inovações poderiam melhorar o perfil competitivo das empresas alemãs. A impressão 3D já é conhecida por sua capacidade de produzir protótipos complexos. A motocicleta projetada e construída por grande representante foi finalizada a tempo para a exposição. Mas os executivos da empresa dizem que terão de fazer um trabalho melhor para oferecer aos clientes o que eles desejam. Todos nós sabemos que há 30 anos, pense bem, 30 anos, uma promessa foi feita ao cliente industrial. O que a impressão 3D pode fazer por eles? Estávamos falando sobre velocidade. Somos rápidos o suficiente na impressão? Estamos falando de precisão. É isso que sai da máquina realmente o que queremos? É repetível? Estamos recebendo a mesma parte repetidamente? É isso que o cliente industrial deseja. E acho que todos concordamos que houve uma grande decepção em torno disso. E isso vamos mudar hoje. Para algumas aplicações, muitos tipos de impressão 3D ainda são muito lentos, muito imprecisos e muito caros, mas melhorias estão em andamento. As novas impressoras Big Rep funcionam até 10 vezes mais rápido que as antigas. A velocidade de impressão é a chave para tornar a tecnologia 3D mais lucrativa. E os materiais de fibra de carbono podem tornar as impressões mais duráveis. Na verdade, uma empresa norte-americana chamada Carbon, com sede perto de São Francisco, associou-se à Adidas para fabricar solas para calçado desportivo. A Adidas é pioneira no uso da tecnologia 3D em seus produtos. O cofundador e presidente do conselho da Carbon, Joseph DeSimone, inventou um processo que permite a produção em massa de componentes 3D personalizados. A parceria de sua empresa com a Adidas é um grande avanço. Ninguém nunca imprimiu em 3D em grande volume. A Adidas representa um momento seminal, eu diria, na história da indústria, onde temos volumes que agora nos permitem ter uma curva de redução de custos, assim como a moldagem por injeção.
Este processo poderia apresentar uma alternativa econômica aos métodos convencionais de produção em massa. Há 2 anos, demorava mais de 2 horas para imprimir uma sola de sapato como esta. Agora leva apenas 30 minutos. Isto permitirá que o mundo da impressão 3D passe de um mundo de 10 bilhões de dólares de prototipagem para um mundo de 300 milhões, robusto de fabricação. Até agora, isso é apenas uma visão. A estrutura de grade da sola do sapato 3D ainda não pode ser totalmente personalizada. E a produção não será transferida para a Alemanha, onde a Adidas está sediada. As solas estampadas são enviadas para fábricas na Ásia, onde os calçados são montados. Portanto, neste momento, este não é um modelo de produção particularmente sustentável, mas isso pode mudar no futuro. Sustentabilidade digital, isso é uma combinação de coisas. Uma delas é a desmaterialização, a outra é mitigar as cadeias de abastecimento. Certo, e ter peças sob demanda ou locais para a produção local. Mas vai muito além disso. Tivemos alguns avanços agora, onde podemos entrar em matérias-primas de base biológica. O carbono ainda imprime principalmente com resinas poliméricas de origem petrolífera. Os materiais sensíveis à luz permitem à empresa fabricar produtos com estruturas de grade complexas que são mais leves. Mas também está a trabalhar em formas de tornar os produtos mais sustentáveis. A Adidas vai fazer um calçado todo em poliuretano. Eles estabeleceram metas nos próximos 10 anos ou menos para ter sapatos recicláveis. E nós temos a capacidade de fazer isso. Aqui na feira comercial de Frankfurt, essas visões de impressão 3D sustentável parecem um desenvolvimento bem-vindo. Mas qual é a probabilidade de eles serem realizados? O economista Ulrich Petschov está cético em relação às promessas da indústria. Estas são principalmente visões ou esperanças para o futuro. Neste ponto, não há muitas evidências de que mais sustentabilidade esteja realmente sendo alcançada. Petschov trabalha no Instituto de Pesquisa Econômica e Ecológica de Berlim. O Instituto realizou um estudo sobre se uma capa de telemóvel impressa em casa na Alemanha é mais amiga do ambiente do que uma produzida em massa na Ásia, e descobri que eles são quase iguais. Isto porque as menores emissões de CO2 da impressão 3D local são compensadas pelo maior consumo de energia das máquinas de impressão. Este processo não é particularmente sustentável nem econômico, mas pode ser rentável para algumas empresas sob certas condições. Geralmente, as empresas só podem ganhar dinheiro com projetos caros de impressão 3D se puderem acelerar ou agilizar a produção. Ainda assim, eles usarão menos materiais. E alguns produtos podem ser reciclados, mesmo que sejam feitos sob medida. Viemos à empresa de reciclagem Reflow em Amsterdã para descobrir se a produção de impressão 3D é realmente sustentável. Cerca de 80% dos produtos impressos são feitos de plástico e apenas uma fração deles é reciclável ou biodegradável. Esta máquina da Reflow transforma garrafas plásticas descartadas em filamentos plásticos que podem ser usados para impressão. Os grânulos vêm de garrafas PET. O material é adequado para impressão 3D e é barato. Printing and it's cheap. Filamentos da Reflow foram usados para construir as paredes de uma loja em Londres que vende roupas feitas com materiais recicláveis. A sustentabilidade é muitas vezes boa para os negócios, mas nem todos estão dispostos a pagar mais por estes produtos. Assim, a Reflow vende os seus filamentos reciclados ao mesmo preço que os seus concorrentes, cujo produto é sustentável. A indústria se interessa pela sustentabilidade porque basicamente seus consumidores estão pedindo isso, certo? É uma grande tendência macroeconômica e os intervenientes industriais terão apenas de a seguir. Por exemplo, a Reflow fornece material 3D para uma empresa que fabrica óculos de sol. Isso substituiria um bloco inteiro de plástico bruto a partir do qual as molduras normalmente são fresadas. E isso reduz o desperdício de plástico. A tecnologia de reciclagem da Reflow já está sendo utilizada em vários outros países. Na Índia, garrafas plásticas recolhidas em lixões podem ser convertidas em filamentos plásticos para impressão 3D. E quem recolhe as garrafas pode ganhar uma renda extra.
Esta tecnologia pode ajudar a melhorar os ciclos locais de valor acrescentado em todo o mundo, converter plástico descartado em produtos úteis. A indústria de impressão 3D está se expandindo rapidamente e crescendo de forma cada vez mais rápida e eficiente. Mas levará algum tempo até que vejamos as melhorias prometidas, como cadeias de abastecimento mais curtas, reduções na sobreprodução, eliminação de armazéns para peças sobressalentes e utilização de materiais recicláveis em sistemas de circuito fechado. Tudo isso exigirá muitos novos investimentos.